Salmo 102 é um salmo que tem 28 versículos. Nós vamos ler todos eles. E eu quero, antes de ler esse salmo, eu tenho algo para repartir com você, que eu vou dar uma introdução, vou te falar um pouco a respeito do salmo antes da nossa leitura, vou mostrar a estrutura do salmo para você antes da nossa leitura, porque quando nós lermos, eu quero que você acompanhe e vá lembrando o desenvolvimento do salmo, como ele vai evoluindo e passeando pela estrutura do salmo, porque tem um propósito nisso, e eu quero fazer junto com você. Mas antes, eu quero dizer para você o final, né? Este salmo, ele tem várias características, eu vou mencionar algumas, mas uma delas, que é a que eu quero mencionar agora para você nessa introdução, é que ele nos conta um testemunho de livramento, um testemunho de cura, um testemunho de intervenção divina na vida de um salmista, do autor do Salmo 102. A gente não tem certeza do autor do Salmo 102, porque ele foi escrito por alguém que presenciou a destruição de Jerusalém no ano 598, logo no início do cativeiro babilônico. Nabucodonosor invade Israel invade Israel em 605, mas ele chega em Jerusalém a destruir Jerusalém em 598. Portanto, Jerusalém permaneceu destruída com alguns poucos remanescentes durante muitos anos, todo o tempo do cativeiro, pelo menos 70 anos, e depois que terminou o cativeiro babilônico, houve um retorno gradativo, né, de israelitas para o território de Israel e principalmente em Jerusalém, mas isso demorou muito tempo. Então, o autor do Salmo 102 presenciou Jerusalém destruída, presenciou o templo destruído, presenciou esse caos e toda essa situação dramática que estava instalada sobre todo israelita. Portanto, o autor do Salmo, ele faz os seus lamentos, faz as suas súplicas, e a maioria dos estudiosos entende que o seu autor estava dentro desse período e foi testemunha de uma Jerusalém destruída. Portanto, ele foi escrito ou dentro do período do cativeiro ou depois do cativeiro, muito mais provável por alguém que, ou um remanescente, ou um levita, né, que foi remanescente ali na região, mas que certamente testemunhou a cidade destruída. A questão é que, nesse salmo, ele coloca as suas súplicas, é um salmo de lamento, né, de súplica ao Senhor, mas de repente ele começa a compartilhar as lembranças que ele tem do poder de Deus e das promessas que Deus fez para Jerusalém e para Israel. E ele entra numa sessão no salmo em que este salmo, essas verdades, a restauração da cidade, a restauração da nação, serviria de testemunho para aqueles que nasceriam no futuro. De maneira que este salmo, ele também é uma grande profecia de restauração. Ele é um testemunho, ele invoca essa verdade. Ou seja, os exemplos de cura, os exemplos de poder, os exemplos de transformação que a Bíblia compartilha conosco, que aconteceram no passado, eles avisam a gente no presente que isso pode acontecer e deve acontecer de novo. Amém? Portanto, o Salmo 102 é um alerta para todos nós de que nós no presente podemos crer, podemos contar com grandes intervenções divinas na nossa vida, podemos contar com Deus que ouve as nossas orações, podemos contar na manifestação de poder no presente, podemos contar com os ouvidos atentos do nosso Deus, com os olhos atentos do nosso Deus, e podemos contar com um movimento do braço forte e poderoso do nosso Deus a nosso favor. Não apenas, mas o céu se movimentando a favor daqueles que creem, a favor daqueles que clamam ao Senhor,
a favor daqueles que se consagram, daqueles que são adoradores. Eu estou usando palavras específicas do texto. Portanto, eu quero compartilhar isso com você, animando a tua fé, de que um testemunho de poder, de intervenção divina, de milagre, que aconteceu no passado, está sendo anunciado isso para que aqueles que hão de nascer creiam e provem da mesma bênção, provem do mesmo milagre, provem da mesma intervenção. É possível, creiam, porque vai acontecer com vocês. E está escrito para nos alertar e dizer para nós, se está escrito, é para dizer para nós, vai acontecer conosco, vai acontecer com cada um de nós. Assim eu quero abençoar a tua fé. Não sei se você está num tempo de absoluta celebração, felicidade, porque está dando tudo certo na sua vida, ou se você está em alguma luta, em alguma aflição, ainda porque algumas coisas ainda estão um pouco devagar, meio emperradas, ou se você está passando por uma crise absurda, uma crise muito grande, e a sua alma está gemendo, o seu coração está gemendo, você está sofrendo sofrimentos que estão mexendo com a tua saúde, mexendo com o teu dia a dia, mexendo com a tua vida de várias formas. Essa palavra do Salmo 102 é para você, porque há poder de Deus disponível para agir a teu favor, a partir do céu, agindo na tua vida. Amém, gente? Então, o Salmo 102 vai dizer essas coisas para nós. Agora, para você entender a mensagem do Salmo 102, você precisa vir comigo. Vocês estão comigo? Vem comigo, porque lá no final a gente vai fazer uma aplicação. E na hora da aplicação, a gente vai fazer uma oração. E a gente vai clamar a Deus por milagres. Vai pensando já, logo no início, eu já te digo que vai ser o final. Vai pensando em algum milagre, alguma graça, algum poder que você está precisando da parte de Deus sobre a tua vida. Vai lembrando já, porque nós vamos, ao final, nós vamos orar e nós temos a plena certeza, a plena convicção, a partir da palavra de Deus, aquilo que Ele está falando hoje, de que Ele vai mover o braço dEle forte sobre a tua vida. Quando a gente tem que explicar um tema, provavelmente ele não é bom. E eu estou colocando esse tema reproduza, eu vou explicar o tema, né? Talvez ele não seja bom, mas é o melhor tema que eu pensei. Eu não consegui pensar no outro melhor, então vou ter que explicar o tema, mesmo que ele não seja bom, né? Reproduza, exatamente aquilo. Aquilo que aconteceu na vida do salmista, autor do 102, reproduza ele na sua vida hoje. Tá explicado o tema? Amém. Segue algumas observações sobre o Salmo 102. Primeiro, é uma oração de um necessitado. Estou sendo muito resumido, né? Uma oração de um necessitado. Na verdade, o camarada está desesperado, ele está em gemidos, e a gente vai ler o Salmo, você vai perceber isso, mas é uma característica desse Salmo, é a oração de um penitente, de alguém angustiado, de alguém que está precisando muito de uma intervenção de Deus. Segunda característica, Jerusalém se encontrava em ruínas, como já mencionei, que a destruição aconteceu no ano de 598 a.C., né? Terceira característica do Salmo, ele é um dos 7 salmos que são chamados de salmos de arrependimento, ok? Se você estudar um pouco mais o Salmo 102, ele tem outras classificações, mas fica com essa aí para a gente não incompridar desnecessariamente a nossa conversa aqui. Ele é um dos salmos de arrependimento. Quarta característica é uma declaração de fé nas promessas. O Salmo 102. Eu vou incluir uma quinta característica aqui, que eu não destaquei, que é um salmo messiânico. O Salmo 102 também é um salmo messiânico, porque o sofrimento do autor do salmo também se compara de muitas formas com o sofrimento de Jesus. Há uma característica a mais, uma sexta característica aqui no Salmo 102, é que muitos dos salmos, quando o autor clama por perdão, clama por intervenção divina, muitas vezes é porque ele pecou. Mas no Salmo 102 não fica claro isso. Portanto, o Salmo 102 fala do lamento e do sofrimento de um homem de Deus
que está sofrendo por conta, não necessariamente de pecado, mas que uma grande aflição recaiu sobre ele, e com essa aflição ele clamou ao Senhor, e houve uma grande intervenção de Deus. Portanto, o lamento do autor do Salmo 102 é comparado a Jó e comparado a Jesus, ok? Então, a questão principal aqui não é o pecado na vida do salmista. Agora, é evidente que se de alguma forma há alguma consciência da parte do Espírito Santo em nós, de que alguns tipos de sofrimento que nós passamos são decorrentes de pecados, é evidente que o remédio é o arrependimento e o pedido de perdão ao Senhor e um conserto. Amém, gente? Mas vamos focar no Salmo 102, que não é esse o contexto. O contexto do Salmo 102 é um homem que recaiu sobre ele tamanha aflição, que estava esgotando todas as suas reservas, estava esgotando suas reservas físicas de saúde, suas reservas emocionais e suas reservas espirituais. Esse é o quadro do autor do Salmo 102. Bom, são essas características aí do Salmo. Outra coisa, a estrutura do Salmo 102 é essa daqui, são 6 pontos, o Salmo 102. Já a gente vai ler, eu quero que você vá lembrando disso, para depois encaixar. Primeira estrutura, a estrutura, em primeiro lugar, a súplica do salmista, nos versos de 1 a 2. 2, foco na dor do salmista e sua descrição, ele descreve a sua dor de 3 a 11. 3, ele foca em Deus, veja, ele muda o foco, primeiro ele foca na dor, ok? Depois ele muda o foco, presta atenção, isso é uma lição. Estão comigo? Ele muda o foco, foca em Deus e sua tranquila segurança. Ele desfoca das nossas confusões, das nossas instabilidades, das nossas perguntas sem respostas e foca em Deus que está tranquilo na sua soberania. Não está desajustado, não está desestruturado, Deus está tranquilo. Amém? Ele faz esse exercício. Foca em Deus na sua segurança. 4, ele foca depois nas promessas e em Deus que responde às preces. Muito interessante. Olha a guinada que está dando um salmo, ok? 5, um testemunho para as gerações futuras. Aí ele faz esse caminho e depois anuncia que esta intervenção divina seja um testemunho para gerações que ainda hão de nascer. E em 6º lugar, ele faz um pequeno resumo, interessante, é uma obra-prima, é uma obra literária linda, o Salmo 102. Ele faz um resumo de tudo entre os versos 23 e 28, né? Bem interessante. Então, pensando nessa estrutura, vamos começar a ler os Salmos. A primeira parte, que está na primeira estrutura, a súplica do salmista, nos versos 1 e 2. O texto diz assim: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Amém? Essa é a súplica do salmista. Agora, o foco na dor do salmista e na sua descrição. Nos versos de 3 a 11, diz assim: porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina
assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Amém? Essa é a descrição da dor, da angústia do salmista. Aí muda, a partir do verso 12, ele já começa uma guinada para cima. Ele foca em Deus e sua tranquila segurança. Tu, porém, veja como ele muda, ele se refere a Deus, né? Desfoca da situação dele e foca em Deus. Tu, porém, Senhor, agora ele se refere a Deus, ele fala com Deus no Salmo. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. É perene, é tranquilo, é eterno. A brevidade da vida do homem, a agitação da vida do homem e a perenidade da própria pessoa de Deus, a eternidade, a tranquilidade, né? Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Entenda que a mensagem nessa porção, de 12 a 14, ele está se referindo a promessas que Deus fez de restauração de Israel, e está se referindo ao amor, à própria pedra, à areia, ao pó da terra de Israel. Mas lembre que na antiga revelação, na revelação para os homens desse tempo, a cidade era uma referência, Jerusalém era uma referência, o templo era uma referência da habitação de Deus, ok? Então, é preciso pensar, e havia sim promessas sobre a cidade de restauração, e ainda há. Portanto, a promessa, os olhos, o foco do povo se voltava muito para aquelas que eram as referências nesse tempo da revelação, ok? Hoje, a nossa referência não está voltada para um prédio, não está voltada para uma terra, não está voltada para uma nação necessariamente. Hoje a nossa referência é a própria pessoa do Deus encarnado, é a pessoa de Jesus, ok? É o Deus Filho que encarnou e que inaugurou a igreja. Hoje a nossa referência tem a ver com Jesus, tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com o reino de Deus e tem a ver com pessoas, tem a ver com gente, amém? Ok? Muito bem, vamos seguir. O item 4, o foco nas promessas e em Deus que responde às preces, ok? Os versos de 15 a 17. Todas as nações temerão o nome do Senhor, é promessa, ok? Ele está se referindo a promessas antigas dos profetas. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Isso ainda se cumpriu? Já se cumpriu? Não, ainda não. Há de se cumprir, ok? Teve momentos em que Davi, principalmente o rei Davi, no tempo de Israel, né, que houve o Império Davídico, o Império Davídico exerceu influência sobre praticamente todos os demais reinos da terra, mas do jeito que está esse texto, do jeito que temos nas promessas, por isso ele é messiânico, porque está apontando para uma situação que só pode se estabelecer a partir de Jesus Cristo, quando ele vier na sua segunda vinda. Amém? Todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Amém? É esse Deus que o salmista está dizendo, né? Nós temos esse Deus, nós temos comunhão com esse Deus, um Deus que ele atende, ele está atento ao desamparado, está atento às preces daquele que tem necessidade. Amém, gente? É essa a palavra do salmista. Muito bem. Quinto lugar, quinta porção do texto, entre os versos 18 a 22, um testemunho para gerações futuras. É muito interessante essa porção, eu chamo a sua atenção porque depois eu vou voltar só nela, ok? Nos versos de 18 a 22, diz assim: ficará isto registrado para a geração futura. Ficará isto registrado para a geração futura. O que está escrito aqui é para nós. Amém?
e para todos que vieram antes de nós, depois dessa palavra, e os que virão depois de nós, também depois desta palavra. Amém? Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Eu estou nesse povo, nós estamos nesse povo. Amém? Que o Senhor, do alto do seu santuário, fique atento ao verso 19, que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Amém? Isso precisa ser anunciado, isso será testemunho. Entenda, isso não é um texto feito de conteúdo exclusivo profético, é a experiência de um homem. Amém, gente? É a experiência de um homem que, na hora que ele começou a registrar, evidentemente, o Espírito Santo o inspirou para escrever um texto, não ao mesmo tempo contando a sua história e a sua experiência com Deus, mas que essa história cria um paralelo, o Espírito Santo é que constrói isso, cria um paralelo com a vida de Jesus. Amém? Porque muitas destas porções, de fato, ainda vão se cumprir só depois da segunda vinda de Cristo. Amém, gente? E a sexta porção, que é um resumo de tudo, né? E do 23 ao 28, parece que ele repassa todo o conteúdo até o verso 22. Olha que interessante. A súplica, ele resume tudo. A súplica e dor do salmista. Ele revê isso nos versos 23 e 24. Depois, o foco em Deus na segurança e promessa. Sua segurança e promessas. 26 e 27. E depois, um testemunho para gerações futuras. Interessante como acontece o resumo. Eu vou ler o texto. 23. Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Amém? Agora eu convido você a voltar para o texto a porção número 5, que está entre os versos 18 a 22, e tem algumas verdades que eu preciso destacar, uma vez, é a porção que fala do testemunho, eu preciso destacar algumas coisas aqui. Essa porção de 18 a 22, tem esses 5 pontos que eu quero destacar com você, embora tenha te mostrado uma foto geral do Salmo 102, agora eu estou focando nessa porção, porque o testemunho do salmista é possível que a gente prove a mesma bênção, o mesmo poder, o mesmo milagre, e nós podemos isso, o texto está anunciando isso para nós já temos Jesus no nosso coração, nós já temos Jesus na nossa vida, a comunidade é o corpo vivo de Cristo, ok? Nós já temos essa experiência, essa relação com a pessoa do Deus Filho, a pessoa de Jesus Cristo, mas há ainda poder disponível, há intervenção, o Senhor está atento ao clamor dos seus filhos, atento ao clamor dos que o adoram, atento ao clamor daqueles que o louvam. Nós somos esse povo, amém, gente? Então, eu quero dar ênfase aqui nessa porção. Primeira ênfase, está no verso 18. Essas bênçãos serão vivenciadas
pelos adoradores. Verso 18: ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. É por acaso que ele associa a prática do louvor com a experiência, com a possibilidade da experiência do poder? Não, não é por acaso. Amém, gente? Portanto, essas bênçãos poderão ser vivenciadas, serão vivenciadas pelos adoradores do Senhor. Todas essas bênçãos. O fato de Deus se movimentar do seu trono, essa para mim é uma das partes mais tremendas do Salmo, não apenas pensando no seu detalhe messiânico, que sim, Jesus se movimenta do céu e encarna, há 2000 anos atrás, encarna para assumir o nosso lugar. Mas não foi apenas Jesus que se movimentou na eternidade, não foi apenas Jesus, o Deus Filho da Trindade, que se movimentou para nos alcançar, se movimentou para nos ouvir, se movimentou para nos resgatar, se movimentou para nos salvar. A Trindade se movimentou, o próprio Espírito Santo se movimentou. Tá? Eu uso a expressão, já muitas vezes fiz isso, de que o Espírito Santo mudou de endereço. Né? Ele também veio, agora o Espírito Santo habita conosco aqui. Então houve uma movimentação da Trindade. Agora, amados, é muito interessante, também não é à toa que o texto fala que ele se levantou do seu trono de santidade para resgatar. Entenda que um Deus santo, ali, um Deus do seu santuário, é o verso 2, né? Vamos ler o 2. Deus se moveu do seu santuário e olhou para a terra. Verso 19. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra. Isso é muito lindo, amado. Quando o texto diz, o Deus Santo se movimenta a nosso favor, é para nos santificar. É para nos realinhar. É para tratar a gente. Porque se tem coisas em nós que precisam ser tratadas, um Deus santo, quando se mover a nosso favor, ele não vai se mover no seu santuário. É interessante a ênfase nessa característica de Deus, poderia ter usado outra. O Deus dos exércitos, o Deus todo-poderoso. Não, ele diz, o Deus que se movimenta do seu santuário. Dá uma ênfase a essa característica de Deus, santo. E quando ele vê a gente na nossa necessidade, não é apenas para nos ajudar, mas é para nos ajustar a ele. É para ele santificar o que em nós precisa ser santificado, curar em nós que precisa ser curado, tratar em nós que precisa ser tratado. Então, às vezes, as ações de Deus a nosso favor, as ações de Deus na nossa vida, elas não são no instante. Não é? Às vezes isso, eu diria na maioria das vezes, isso acontece processualmente. Começa uma obra, num determinado momento da nossa vida em que nós nos ajustamos a Deus, Deus do seu santuário se movimenta para nos corrigir, para nos ajudar, para nos santificar, para nos realinhar a Ele. E às vezes isso pode demorar. Quem determina o tempo? Às vezes eu acho que nós. Depende da nossa velocidade da resposta. Qual é a nossa velocidade da resposta a Deus? Quando Ele revela algo para nós, quando Ele fala algo com a gente, quando Ele alerta algo ao nosso espírito, ao nosso coração, quando Ele pede alguma coisa para a gente, a nossa resposta, a velocidade da nossa resposta, da nossa correspondência, o quão rápido nós nos arrependemos, o quão rápido nós nos retratamos, o quão rápido nós corrigimos, o quão rápido nós acertamos as coisas, e Deus vai agindo processualmente e vai tratando a nossa vida. Amém, gente? Então, esse é o item 2. O item 3. Deus ouviu o gemido dos cativos. Verso 20, parte A. Para ouvir. Ele se movimenta para ouvir. Amado, isso não é apenas a informação de que Deus consegue te ouvir lá de longe. Não. Isso é uma revelação também da manifestação da presença. A ideia aqui é dele aproximar os ouvidos.
Amém, gente? Ele aproxima os ouvidos, ele chega pertinho. Esse movimento, lembra que ele se movimentou do seu santuário. E lá dos céus, ele se moveu para ver e ouvir. Aí ele se aproxima para ouvir o clamor do cativo. Há alguma coisa que está deixando o seu coração cativo? Há alguma coisa que está deixando a sua alma cativa? Tem algo na sua vida que você sente que está travando, que está prendendo alguma coisa assim? Não estou falando para incrédulo, estou falando para nós que somos o povo de Deus. Os ouvidos do Senhor estão atentos e Ele está bem perto para ouvir. O que a gente pode dizer para Ele: Pai, eu nem sei explicar direito, mas eu me sinto assim, eu estou assim. Eu nem sei explicar os motivos, mas uma coisa eu quero fazer, eu quero clamar uma intervenção, eu quero clamar. O Senhor está com seus ouvidos atentos, então o Senhor está disposto a agir. Amém, gente? Deus está disposto a agir. Amém? O outro item: Deus libertará os condenados à morte. Isso é salvação. Isso é salvação. Tem a ver também com libertação do pecado, porque o pecado gera morte. Amém, gente? Qualquer cadeia relacionada a pecado, qualquer cadeia relacionada a qualquer outra coisa, que não seja um pecado objetivamente falando, Deus está próximo e está disposto a liberar poder para produzir libertação na nossa vida. 5, para estabelecer o nome e o louvor do Senhor aos seus servos. 21 e 22. A fim de que, isso é muito importante, a fim de que é finalidade. Ele vem para transformar, ele vem para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, mas tem um propósito, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Amado, o movimento de Deus deve provocar em nós uma resposta que glorifique a Ele. Porque, amados, se a gente está precisando de um milagre, precisando de uma intervenção, e a gente clama ao Senhor, e lá do alto fala assim: eu vou me movimentar em santidade, vou liberar poder, e vou liberar graças, vou movimentar anjos a favor desse meu filho, aí vou tirar ele dessa aflição, aí ele sai da aflição, mas não aumenta o seu nível de consagração, não obedece. Amém? Amém, contrário. Supondo que a pessoa faça assim e se comporte assim. Aí Deus movimenta poder, libera poder, para continuar praticando os seus pecados habituais, continuar desviado, continuar deixando de cumprir alguma coisa que Deus falou para ele, ou continuar praticando de repente, algumas irresponsabilidades com relação à sua própria vida espiritual e tudo mais. Para que Deus libertaria? A não ser para glorificar o seu próprio nome no testemunho de cura e de poder na vida de um dos seus filhos e um dos seus servos. A palavra, ele usa servo aqui. Ele usa a palavra servo. Então, tem endereço certo. Aqueles que têm o coração servil. Estão comigo, gente? Tem endereço certo. Coração servil, aquele que tem disposição de servir a Deus, de obedecer a Deus. E quando receber um poder, quando receber um milagre, vai aumentar o seu nível de consagração, vai aumentar o seu nível de obediência. E essa pessoa que receber esse milagre vai exaltar o nome de Deus, vai glorificar o nome de Deus, porque tudo vem dele e deve voltar para ele. Porque toda a honra e toda a glória só pertence a Deus. E o nome do Senhor deve ser estabelecido e louvado. O nome do Senhor seja estabelecido na vida de um penitente que foi suprido, que foi alcançado pelo poder de Deus e recebeu milagres do Senhor. O nome do Senhor é estabelecido na vida dessa pessoa e o louvor do Senhor é estabelecido na vida dessa pessoa.
Amém? O nome e o louvor. Por isso a oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome, Pai. Porque seja lá o que for que aconteça na minha vida, proveniente da tua graça, do teu amor, do teu poder, tudo isso tem que voltar para o Senhor em glória, porque do Senhor vêm todas as coisas. Amém? Isso é o nome. Aí o nome se estabelece numa vida, o nome se estabelece numa família, o nome de Deus se estabelece num casamento, o nome de Deus se estabelece numa carreira, o nome de Deus se estabelece num filho do reino, o nome de Deus e o louvor de Deus, de maneira que essas coisas estando numa pessoa, a pessoa não é glorificada, mas a pessoa se torna um instrumento, quase que um instrumento musical mesmo, um instrumento de louvor ao Senhor, e a vida da pessoa se transforma numa proclamação do nome, que cura, que salva, que transforma, que tem poder, poder contra o pecado, poder contra os demônios, poder contra o maligno, poder. O nome, a nossa vida se transforma num anúncio do nome, num prenúncio do nome, num testemunho do nome que tudo cura, no nome que tudo pode, amém? E também num instrumento de louvor. Tem um propósito. A cura tem um propósito. Sim, não é só curar e está tudo bem. Não, tem que estar tudo ligado com os propósitos de Deus. Se não é pérolas a porcos, se Deus mesmo disse que não é para a gente fazer isso, você acha que Ele faz? Ele não faz isso. O que eu vou fazer com o milagre que eu receber? O que eu vou fazer com o poder que eu receber? O que eu vou fazer com a graça que eu receber? O que eu vou fazer com os recursos que Deus me der? O que eu vou fazer com a saúde que eu tiver? O que eu vou fazer com tudo que Deus tem me dado? O que eu faço com tudo isso? Usufruo para mim mesmo? Não, eu tenho que me transformar num instrumento de anúncio do nome do nosso Salvador e de louvor e glória ao nome do nosso Senhor. Amém? Daí, aí acontece o milagre, aí rola. Para estabelecer o nome e o louvor do Senhor aos seus servos, 21 e 22, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Amém, gente? Então, está relacionado com isso. Diante disso, eu quero destacar 5 lições e depois fazer uma aplicação. 5 lições. Elas são as seguintes. Primeiro, Deus se inclina para ver e ouvir as súplicas do quebrantado. Amém? Segundo, Deus Santo se move para nos realinhar a Ele, corrigindo a gente, santificando a gente. Amém, gente? 3, Deus ouve e liberta os cativos e condenados. É verdade. Quem clamar ao Senhor vai provar dessa cura e dessa libertação. 4, Deus quer estabelecer sua glória e seu nome em nós, para que a gente desapareça e Jesus apareça. Amém? Puxa, você conseguiu grandes coisas, meu querido. O Senhor é comigo. Se há algo de bom, se algo bom foi feito e aconteceu, a glória é toda do Senhor. Eu me alegro. E eu me alegro em ser um instrumento dele. Eu me alegro em realizar a obra que eu vejo ele realizar, em falar o que eu ouço ele falar, assim como Jesus. Essa é a minha alegria, mas é Deus quem faz. É Deus quem dá e Deus quem tira. Tudo é do Senhor. Amém? Deus quer estabelecer a sua glória e o seu nome em nós. Deus nos dará testemunhas. Deus nos fará testemunhas de seu amor salvador. Amém, gente? Isso é um fato. Deus fará de você uma testemunha do seu amor salvador. Qual é a dificuldade, a luta, a batalha que você está batalhando? Diga para a batalha: Deus nos fará testemunhas. Eu vou ter testemunha, eu vou dar testemunho de vitória, de superação, por causa daquilo que Deus fez. Amém. Com a nossa vida, na batalha que a gente está batalhando. Qual é a batalha que você está batalhando na sua vida hoje?
Imagina o seguinte, imagina uma intervenção divina na sua vida hoje. Imagina uma movimentação do céu a teu favor hoje. Imagina os anjos vindo em quantidade para trabalhar a teu favor hoje. Imagina um movimento do céu, um movimento do Espírito Santo. Imagina o mundo invisível se movimentando a teu favor hoje. Para trabalhar, para abençoar, para tocar na tua saúde, para fazer alguma coisa que ninguém pode fazer, só Deus pode fazer. Imagina isso acontecendo hoje na sua vida. A palavra de Deus diz, você terá um testemunho de Deus, um testemunho do seu amor salvador, e lá na frente, não importa se parece impossível aos nossos olhos, nós daremos testemunho do que Deus fez na nossa vida. Daremos testemunho. Então você olha para a luta, olha para a enfermidade e fala assim, enfermidade, nós daremos testemunho do livramento de Deus. Dificuldade financeira, nós daremos testemunhos da provisão de Deus. Dificuldade no trabalho, em projetos, em obras, não seja lá o que for, nós daremos testemunhos da sabedoria que Deus liberou sobre todos nós. Uma crise existencial, uma crise emocional, uma crise seja lá do que, nós daremos testemunhos do livramento que teremos do Senhor. Amém, gente? Dá uma salva de palmas ao Senhor por causa disso. E quero fazer uma aplicação de tudo isso agora, a gente vai orar. A aplicação é bem simples, são 4 pontos. Primeiro, Deus está te ouvindo hoje. Deus está te ouvindo hoje. Há um testemunho que Ele está produzindo na sua vida. Ele quer produzir um testemunho na sua vida. E isso tem a ver com milagre. E tem a ver com algo que você não pode fazer, mas Ele pode fazer. Deus está produzindo na sua vida um testemunho. Está construindo isso na sua vida hoje. Amém, gente? Isso abençoa a tua fé? Sim ou não? Amém? Porque a minha abençoa demais. Deus está construindo coisas que a gente nem sabe. Deus está construindo um testemunho que vai glorificar o seu próprio nome. E nós queremos, Senhor, eu quero, constrói isso na minha vida. Constrói isso na minha vida. Fala isso para você mesmo, Senhor, constrói isso na minha vida. Constrói isso no meu ministério, constrói isso no meu casamento, constrói isso na minha família, constrói isso no meu trabalho, constrói isso em todas as áreas da minha vida. Pai, constrói em mim testemunhos que glorifiquem o teu nome, testemunhos de poder e de milagre que glorifiquem o teu nome. O Senhor está ouvindo você para produzir isso em você. 2, peça a Deus para te tocar e libertar, seja lá do que for, pensa você. 3, glorifique a Deus pelo milagre com obediência e consagração. Amém, gente? E 4, testemunhe o que Deus está fazendo com você e anuncie seu nome. Abaixa a sua cabeça, por favor.